Então, aqui a gente vê a região que tradicionalmente se chamava de Kurdistão, que era habitada pelo povo curdo. Incluindo, então, a gente pode ver que tem uma parte na Turquia, né, Síria, Iraque, Irã, né, e uma pequena parte ali na Armênia, não é isso? Muito pouco. Exatamente. Tá certo. Né? Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso modelo. Esse mapa, Rubem, demonstra um pouco também o que o Tratado de Sèvres, depois da Primeira Guerra Mundial, desenhou, vamos dizer, né? O Otomano, o Império Otomano, que existia até a Primeira Guerra Mundial, perdeu guerra junto com os alemães e, portanto, foi dividido os territórios do Império Otomano entre ingleses, italianos e franceses. E essa parte, praticamente o mapa que você acabou de mostrar, foi justamente dada para Kurdistão sob controle de franceses, ingleses e italianos em partes diferentes, no caso. Mas não existiu um país Kurdistão, nunca existiu naquela região dessa forma, e sempre teve povos, né, curdos naquela região. Certo. Agora, no professor Valdeir, o KRG governa a região turca no Iraque, né? E vende petróleo diretamente para a Turquia, até sem passar pelo governo. Né? Na Síria, o partido curdo PYD e as brigadas do YPG recebem apoio dos Estados Unidos, o que desagrada a Turquia, porque eles têm ligações com o PKK. Então, eu pergunto assim, não existe, não parece não haver assim, um entendimento geral entre os curdos, né? Talvez porque não seja viável a tentar estabelecer um Estado-nação, né? Isso talvez tivesse outras implicações mais difíceis, mas parece que os interesses são muito diferentes dos curdos nesses países. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Rubem, boa noite. Professor Mustafa, boa noite. É uma alegria participar dessa conversa com vocês, né, aqui do programa Agenda do Mundo. Rubem, o professor Mustafa já nos deu algumas dicas aí importantes, né, do ponto de vista doméstico. E ele começou a entrar também no ponto de vista internacional, né? Então nós temos os curdos aí espalhados, principalmente nos 4 países que você mostrou no mapa, né? Síria, Irã e Iraque e Turquia. Aí tem vários aspectos, Rubem. Eu não queria dizer que os curdos são desunidos, mas eu diria que tem aspectos nesse âmbito internacional que os forçam e que os colocam em tabuleiros diferentes, né? Você usou aí para um dos termos do nosso bate-papo aqui a questão da geopolítica. Então, em alguns momentos, você percebe que o grupo de curdos dentro do Iraque defende uma perspectiva, o grupo de curdos dentro da Turquia defende uma outra perspectiva, e assim vai. Então, o Kurdistão, muito bem lembrado aí, né, pelo Mustafa, que foi lá aquela promessa lá no Tratado de Sèvres, foi uma promessa que nunca foi cumprida, de fato, né, mas criou-se uma expectativa no povo curdo, lá atrás, né, lá no final da Primeira Guerra, criou-se uma expectativa que nunca, de fato, foi atendida. E eles ficaram divididos nesses 4, principalmente nesses 4 países, né? Então eu vejo que tem muitos interesses, primeiro, de cada estado, né? A Turquia, aí eu vou falar do ponto de vista, né, da formação do Estado. A Turquia não cederia um pedaço do seu território, assim como a Síria não cederia, assim como o Irã e o Iraque também não cederiam. Então nós temos um problema aí que é de como criar o Kurdistão sem que esses países abram mão de um pedaço de território, né? Então, esse é um ponto importante que eu vejo aí nesse processo. Então, nós temos, eu diria então, para finalizar, para resumir essa conversa, nós temos 2 aspectos importantes. Primeiro, os interesses de cada um desses estados, Turquia, Irã, Iraque e Síria, né? E como os curdos se arranjam dentro desse processo. Acabam que ficam, de fato, divididos, né, nessa agenda, cada um com interesses diferentes, mas em virtude de um processo histórico muito complexo, sabe, Rubem? Que não permite, ou que não permitiu, que eles se unissem da maneira que deveriam
e hoje é um quadro bem complexo, né? Então, hoje, por mais que tenhamos aí o PKK numa esfera de luta, nós temos o partido dentro da Turquia, que hoje tem deputados, etc., mas que também sofre muita pressão, né? Então, hoje, o sonho do Kurdistão, eu imagino que permaneça, mas não é um sonho simples de ser realizado. Se inscreva no canal da TV GGN e contribua através do Catarse em catarse.me/Jornal GGN ou da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade.